Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva sempre nesse clima de amizade, fraternidade, para realizarmos essas trocas que são tão importantes para todos nós, não é mesmo? O tema da noite de hoje é somente uma pergunta, né? Como a companheira falou, a 919. É somente uma questão que foi abordada, mas uma questão para nós conversarmos conosco mesmo, nesta reencarnação e todas as futuras que virão. É um tema muito amplo, é um tema que cada vez se desdobra em novas perspectivas. Por isso se estuda desde o tempo, dos antigos filósofos na Grécia. Conhece a ti mesmo é um dístico. O que é um dístico? É uma estrofe de 2 versos que foi colocado no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. Os filósofos gregos tinham como objetivo estimular sempre os seus alunos a perceber a necessidade maior que o ser humano possui na vida. Qual a maior necessidade pelos filósofos antigos? Qual o objetivo maior da vida? O conhecimento de si mesmo. Então, esse dístico era para demonstrar justamente essa finalidade de sempre se lembrar que o objetivo maior do ser humano é o autoconhecimento. Sócrates, o pai da filosofia grega, explicava sempre aos seus alunos a importância do autoconhecimento. Então, essas questões, de onde viemos, quem somos e para onde vamos, sempre existiu, Sempre nos buscou ocupar a mente com esses questionamentos. Então, nós vamos perceber a importância que se dava ao estudo e ao conhecimento. Tive a lembrar de Jesus, que nos deixou essa palavra, essa frase morredora: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A necessidade do conhecimento. O Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, está lá a instrução aos espíritas. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Esse é o segundo ensinamento. Mais uma vez a questão da instrução. Então, a doutrina espírita, o tempo todo, nos convida a estudar. Estudar sobre Deus, sobre as leis morais, sobre as leis de ação e reação, sobre essa situação dos nossos comportamentos ainda desajustados à lei de Deus, gerando o quê? Sofrimento e dor pela lei de ação e reação, entendendo a misericórdia divina, entendendo a vida no plano espiritual, enfim, estudo. Sempre o estudo dissipando o véu, dissipando as trevas da ignorância, porque todas as vezes que nós agirmos desajustados à lei de Deus, infringimos essa lei. Quer tenhamos feito isso conscientemente ou por ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer. E cada vez que há uma infração, nós passamos pela casa do sofrimento. Ou seja, o sofrimento não é causa, o sofrimento é a consequência de uma atitude desajustada do meu comportamento de acordo com a lei de Deus. Então, a doutrina espírita é isso que vai abordar. Então, é a importância que começamos a dar às nossas reflexões, às nossas escolhas, às nossas decisões. Porque quem não sabe para onde anda, não chega a lugar nenhum. Por isso a importância. Se eu quero crescer, se eu quero progredir, eu tenho que saber por onde que eu caminho. São essas questões de onde vim, para onde eu vou, que a doutrina espírita vai nos ensinar. O mundo de hoje, nós respiramos o tédio. Por que o tédio?
são relações sofridas nos vazios existenciais. As criaturas sofrem de tédio, de desânimo, de desalento. Por quê? Porque vivemos numa sociedade que nos incentiva à distração, ao escapismo, criando jogos e cada vez mais jogos, principalmente os tecnológicos. Para quê? Para que nós não nos encontremos conosco, a sós, face a face comigo mesmo, com a minha dificuldade. Então, uma sociedade que nos estimula a fuga. Então, desde que a criança nasce, se coloca lá no bercinho o móbile, depois se dá uma chupeta, depois se dá um chocalho, para quê? Para distrair. Depois a gente manda ela ligar uma televisão, vai ver um desenho, e quando ela vem com algumas perguntas importantes, o que a gente fala? Ah, vai brincar, vai se distrair. E assim ele crescendo, a gente manda para a rua para se distrair, e vai se distrair com os coleguinhas, vai arranjar uma namorada para se distrair, até que a criatura casa para se distrair e ela continua vivendo por distração. Tem um momento quando ela tem que se encontrar, que tem que ficar sozinha num canto, ela entra em desespero. Porque ficar sozinho é muito desconfortável. Porque não foi criado o hábito do encontro consigo mesmo, a sós. Se conhecer, se descobrir o quanto de beleza interior é o projeto vida, reencarnação. Então, a gente lembra aqui que Chico Xavier, num dos seus comentários uma vez, disse que a doutrina espírita pode ser comparado a uma luz. Realmente é uma luz que nos tira das trevas da ignorância, do desconhecimento, e que essa luz, quando chega, imaginemos naquele primeiro momento, quanta alegria, não é mesmo? Imagina, a gente está no escuro, de repente a gente recebe uma lâmpada acesa. Que alegria! A gente começa a descobrir que não existe a morte, que a vida continua, que aquela criatura que precedeu a minha ida para o plano espiritual, nós vamos nos reencontrar. Descobrimos que, apesar de todas as nossas imperfeições e dificuldades, nós iremos progredir. Pela misericórdia de Deus, sempre nos será dado uma chance para se recomeçar através da reencarnação, uma nova oportunidade para terminarmos, para concluirmos todas aquelas conquistas das virtudes que não fomos capazes de fazer, até porque é humanamente impossível, né? Numa encarnação a gente dá conta de tantas virtudes a conquistar. Então, é essa alegria, mas passado aquele primeiro momento, dessa alegria por essa questão nova, dessas esperanças, desse estímulo, essa luz começa a iluminar dentro da gente. A gente começa a se olhar e ela vai entrando, meio a estilo iluminar uma casa abandonada. Imagina iluminar uma casa abandonada, uma casa em ruínas. Aquela hora que a gente começa a se olhar e dá uma inquietação em função de quê? Das imperfeições que vamos encontrar dentro dessa casa. Em função do abandono, que isso se estendeu. O que acontece quando a gente repara uma situação toda suja, toda empoeirada, escondemos durante tanto tempo lá as poeiras embaixo do tapete, não foi mesmo? Botamos lá uma gravura para esconder a rachadura. Tem um momento que essa luz clareia, que de noite está tudo muito bonitinho, mas quando a luz acende, a gente passa a tomar conhecimento do abandono que existia na minha casa mental, no meu mundo, no meu coração. O que dá vontade de fazer? Dá vontade de se mudar. Não dá? Vou me mudar daqui. Vou fugir. Mas fugir para onde? Como é que a gente sai da nossa própria casa mental? Não tem como. A gente vai ter igual aquela dona de casa. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Pode sentar, chorar, espernear, depois levanta
e vamos arrumar. É o que a gente chama a reforma interior. Às vezes a gente é tão preocupado com a reforma exterior, não é? A gente conhece tão bem o nosso corpo, o seu lado exterior em detalhes, minúcias. A gente é exigente com as nossas belezas, né? Com a nossa presença física, e por dentro estava abandonado. É mãos à obra. Então não tem como se mudar. Eu não posso transferir para outro essa responsabilidade. A maior responsabilidade de uma reencarnação é comigo mesmo. Então eu me olhar, me ver das necessidades e tomar consciência e vontade de meter mãos à obra para começar. E a gente pensa, vamos começar por onde? Às vezes a gente tem vontade de começar pelo telhado. Já viu que às vezes na vida a gente quer começar pelo telhado, a gente quer começar de cima, a gente quer começar pelo fim. Não adianta, vai cair, porque não vai ter base. Começar pelo telhado, o telhado vai ceder, a gente vai cair. Tem que começar do começo. A gente descobre que muitas vezes a gente não tem princípios básicos. A gente não conquistou o entendimento de alguns princípios básicos. Porque quando nós possuímos os princípios básicos, é a hora que a gente fala assim, tenho que perder. Vocês já viram essas pessoas que falam assim, eu não tenho o que perder? Tem que perder a vida. Não, a vida não é importante, porque esse templo aqui sendo destruído, a gente reconstrói através da reencarnação. Jesus nos ensinou isso. No templo ele falou. O problema não é o corpo físico ser perdido. São os meus princípios, são as conquistas que eu fiz de moral e de caráter. Isso eu não posso negociar. Mas se eu não tenho isso, eu não tenho com que negociar. Eu falo, tá bom, vamos lá. O que você quer que eu faça? Então eu preciso organizar a base da minha casa com os princípios morais. E tem que ter humildade de reconhecer que nós tivemos inúmeros passados reencarnatórios. Fizemos inúmeras conquistas. E muitas dessas conquistas nos causaram realmente desorientação. Muitas dessas conquistas não nos levaram a lugar nenhum. Mas eu não tenho como negar o meu passado. Posso negar meu passado, dizer que ele não existiu? A gente vai lembrar lá de Pablo Neruda, né? Confesso que vivi. Confesso que vivi no erro, confesso que ganhei experiência, ora. Não pode tudo ser perdido. Todo esse passado me serve de experiência para novas conquistas. E o meu erro me possibilita o conhecimento daquilo que eu não possuo. Te lembra de Jesus lá com Pedro, Simão Pedro? Naquela passagem que Jesus diz para Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes antes do galo cantar, não foi? Pedro falou assim, Senhor, isso eu não vou fazer, jamais. Reparemos que Jesus conhecia a possibilidade de Pedro negá-lo. Jesus conhecia Pedro. Pedro é que não se conhecia. Na hora do fato, na hora da negação, nos 3 momentos que Pedro negou ao Cristo, aquele comportamento desajustado, até com o sentimento que ele tinha pelo Cristo, que ele amava Jesus, mas ele medrou. O que aconteceu naquele momento? Pedro se conheceu. Se não tivesse acontecido tal fato, Pedro não se conheceria. Para Jesus, não mudou em nada. Ele continua amando Pedro da mesma maneira, antes, durante e depois. Ele conhecia Pedro antes, durante e depois. Pedro é que não se conhecia. Então, a partir daquele momento, Pedro modifica a sua atitude. Ele passa a realmente ser uma pedra sólida e firme nas decisões dele. Foi um alerta, ele aprendeu com aquilo ali. Então, quando ele entra até no desespero, na tristeza do fato, que Jesus lhe aparece, Jesus fala o quê, Pedro? Os homens são mais frágeis do que maus. Nós somos mais frágeis. A nossa maldade toda, a maioria é fragilidade, insegurança, ignorância mesmo, falta de amor, que a hora que uma criatura conhece o amor, ela não mais agride.
Só agride quem está doente, quem está sofrido, quem está com dor. Porque quem ama agrada, aconchega, quer bem, não é assim? Então a gente começa a olhar a gente como doente quando a gente agride. E o outro também, da mesma maneira, com possibilidade de recursos divinos para se restabelecer. Agora, adianta a gente ficar só estudando? Não é mais aquele estudo por estudar, né? Aquele estudo balofo, que nem os fariseus cometiam, que era um estudo para inchar. Jesus falou do fermento dos fariseus, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Por quê? Porque eles, de vez de crescerem com o conhecimento deles, eles se inchavam. É o vaidoso, é o pavão, é aquele que aprende para dizer para o outro que sabe, ou para manipular, ou para constranger o outro. Então, mas não é mais esse estudo. Eu não sou um Google, né? Para dar resposta pronta? Não sei. A gente não tem essa obrigação, não. A gente tem a obrigação de refletir no estudo. Para quê? Para eu utilizar para mim. Primeiramente para mim. Não posso oferecer ao outro aquilo que eu não experimentei. Como é que eu vou saber se aquilo funciona? Então, é aquele momento que eu tenho que vivenciar o aprendizado, o conhecimento interior. Primeiro, eu reconheço a necessidade de mudar. É aquela janela que abre de dentro para fora. Alguém pode fazer isso por mim? Não. Por isso que ninguém convence o outro a mudar. Já repararam? A gente pode chantagear, falar que faz e acontece, se fulano não mudar, o outro muda naquele momento para fingir, mas não muda não. A pessoa só muda quando ela reconhece a necessidade de mudar. É ela que mete a mão nessa janela. Depois ele tem que fazer o quê? Reconheceu a necessidade de mudar? Vai ter que conjugar boa vontade. Sabe o que é boa vontade? É a vontade da boa. É aquela que tem determinação. Tem que entender que para a mudança daquela conquista que deseja ter, tem que ter muito esforço, muito sacrifício. Não existe lei do menor esforço, não. É tudo com muito esforço e perseverança. Por quê? Dá errado uma vez, dá errado duas, fazer de novo, quantas vezes forem necessárias. Depois disso, estabilizar a decisão. A gente não faz a conquista, às vezes a criatura faz a conquista, mas não sabe conservar. Conquistou e perde. Tem gente que conquista lá um bom emprego e perde. Conquista lá uma boa relação e perde, porque não soube o quê? Conservar. Estabilizar aquilo ali. É a hora que a pessoa fala, isso é um tédio. Não é tédio, é um momento de platô. Porque a conquista presume-se subir uma montanha. E a estabilização presume-se um platô. Para quê? Consolidar aquilo que foi conquistado. É necessário esse tempo para fixar. É a rotina, é o diário. E não retroceder é um outro fator. Não mais retroceder a decisão tomada. É um momento de vigilância. Então, é aquele momento que a vida nos convida. Vamos voltar para onde estava? Não mais. Muita vigilância. A gente precisa ter vigilância, né? Muita vigilância. É um momento que a gente pede a Deus, então, a serenidade. Lembra da oração da serenidade? Muita serenidade para a gente aceitar as coisas que a gente não vai poder mudar dentro da gente agora. Nós vamos ter que aprender a conviver com situações que vão demandar um tempo maior. Isso não começou agora. Alguns vícios dos nossos comportamentos, que são vícios também, né? Um comportamento, foi automatizado por inúmeras reencarnações com aquele hábito. Como é que eu tiro isso de uma hora para outra? Preciso ter paciência comigo também, tem que ter ternura. É um dia por vez, é um degrau de cada vez, sem desespero, sem inquietação. Eu não vou sair dessa reencarnação São Francisco de Assis, né? Mas eu não preciso mais sair como eu entrei, já melhorado.
um pouquinho a cada dia, a cada ano, e assim nós vamos crescendo. Então, essa serenidade para aceitar algumas situações que não vão ser difíceis, coragem para a gente modificar aquelas situações que já podemos modificar. Tem coisas que a gente pode modificar. Vamos lá, vamos com esforço, vamos fazer com vontade, vamos um ajudando o outro. E sabedoria para saber distinguir uma da outra. Nessa questão da 919, é uma mensagem do Espírito de Santo Agostinho que nos fala o que ele fazia para melhor se conhecer, para melhor caminhar, enquanto ele estava aqui encarnado na Terra, né? Estava um espírito encarnado. O que ele fazia? Aí ele diz, o que eu fazia diariamente? Repara, a palavra diariamente nos leva a pensar em disciplina, não é? Diariamente é disciplina. Olha aí a constância. A gente vai lembrar do Emmanuel. A disciplina antecede a espontaneidade. Algum ato para ser espontâneo foi por muita disciplina. Então, ninguém faz conquista de uma hora para outra, não. A natureza não dá salto. Disciplina, disciplina, disciplina. A gente pode também lembrar de um preceito hindu que diz assim: semeia um ato e colherá um hábito. Semeia um hábito e colherá um caráter. Semeia um caráter e colherá um destino. Então, como esse destino mudou de alguém? Através de atos. Atos, atos, hábitos, caráter, destinos diferentes. Nós somos o resultado dos nossos atos, a nossa reencarnação. Então, não há como mudar o nosso destino, mas eu posso mudar os meus atos, que vão gerar um novo destino. Bem, então, Santo Agostinho falava assim: ao fim do dia eu interrogava a minha consciência. A minha consciência, o que é essa consciência, afinal de contas? A gente vai lembrar lá que a consciência é onde está escrita a lei de Deus. É um chip. A gente nasce meio com esse chip, né? Da lei de Deus, está ali dentro. Ela funciona como o quê? Como um vigilante, uma sentinela vigilante, que dá um alerta, ó, está errado. É o despertador da lei de Deus. Toda vez que a gente vai infringir a lei de Deus, essa consciência, ela toca, ela sinaliza, ela vibra. Ela funciona como um tribunal de apelação. Repara bem, ela não promulga a lei, só quem faz a lei é Deus. Ela se pronuncia sobre os atos. Ela vai ver se está de acordo a lei de Deus e a vida que nós levamos. É isso que ela faz. Ela faz essa avaliação. Aquilo que a gente submete a ela, a avaliação, a esse julgamento. Então, ela é esse despertador. Mas vocês lembram que às vezes a gente tem um despertador lá do lado da nossa cama para nos lembrar de como a gente tem que levantar mais cedo, não é? Sempre a gente tem um despertador para lembrar das nossas obrigações. E vez por outra a gente fazia o quê? Quando tinha aquele despertador do trim, a gente dava um tapa nele assim, né, para ele parar de tocar. Hoje a gente vai lá e desliga lá o celular e os métodos vão mudando. O que a gente fez com esse despertador? Abafou, para que ele não toque. E às vezes a consciência a gente faz isso. A gente entra no processo da racionalização, a gente coloca, né, a mente para se explicar. Então é aquela hora que a gente sabe assim que não pode beber, que já decidiu que não quer mais beber, tem vício com o álcool, uma dificuldade, uma fragilidade, quer ficar afastado. Aí vem aquele momento, eu não consigo me segurar, faço uso do álcool e falo o quê? Isso aqui é só um vasodilatador, né, que eu preciso para as minhas artérias. Os médicos dizem que é bom tomar de vez em quando, um cálicezinho. E por aí a pessoa vai se explicando em tudo.
A gente é perito em dar essas voltinhas, mas a consciência está ali. Ela sabe que aquilo não era realmente o movimento inicial, o desejo inicial. Então, é quando essa consciência, ela pode ou ser abafada ou cada vez mais desabrochada. É o crescimento do senso moral. Por isso que essa consciência, ela varia de uma pessoa para outra pessoa. Tem pessoas que a gente fala assim, dorme tranquilamente, né, nos braços de Morfeu, e a gente fala, deve ter a consciência mais do que tranquila. Não, é uma consciência completamente ainda abafada. Por isso que para ela nada movimenta, ela pode dormir bem. Enquanto a gente, quando está em desacordo com a lei de Deus, aquele despertador fica tocando, e a gente não consegue dormir, e a gente sabe que aquela situação, não é assim, um verdadeiro incômodo? É isso que é a consciência. Depois Santo Agostinho fala assim, ó, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever e se ninguém tivera motivo para mim se queixar. Repara bem, não faltava nenhum dever. A gente vai lembrar que Jesus, ele não criou nenhuma religião, não fundou nenhuma religião. Jesus se limitou a pregar e exemplificar uma doutrina de comportamento, não é mesmo? Ou seja, como devemos nos comportar diante do outro, diante de nós mesmos, diante da vida, diante de algumas situações, diante de Deus, diante dos nossos benfeitores espirituais, como devemos nos comportar? Então, dever é esse conjunto de prescrições morais que nós encontramos no Evangelho de Jesus. Então, quando a gente começa a perceber esse meu dever com o outro, esse dever que eu tenho comigo, o dever que eu tenho com a doutrina espírita, o dever que eu tenho para com Cristo, ele não cessa nunca, porque cada vez mais vamos percebendo o quanto somos atendidos, o quanto somos socorridos. Por isso passamos a ter dever com aquele que nos sustenta, que nos ampara, que nos consola. Depois, Santo Agostinho termina assim, e foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Repara bem, gente. Então, todo dia, diariamente, ele passava a consciência dele em revista, os deveres dele, se tem alguém para falar dele. Foi assim que ele se conheceu e que observou o que precisava reformar. É o que nós chamamos o bom combate, não é mesmo? Quem é meu maior inimigo? Eu mesmo. Eu me saboto, eu me faço coisas que desajustadas com a lei. A maior dificuldade sou eu. Então, é o que chama-se o bom combate. Então, o espírita, ele é convocado o tempo todo a utilizar esforços para se transformar. Nosso objetivo é, ao desencarnarmos, ao sairmos dessa vida, desse momento, melhor do que aqui chegamos. Para que a gente possa dizer que hoje nós estamos melhor do que ontem. E amanhã estaremos melhor ainda. Cada vez que a gente começar a observar as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, é para ali que a gente concentra a nossa atenção. E não mais, deixa eu esquecer disso, deixa eu me distrair. Não vai resolver. Um dia a gente vai ter que voltar e vai ter que rever essas situações. Pois Santo Agostinho continua assim. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo, olha bem, o bem e o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Deus o assistiria. A gente vai lembrar também daquela passagem.
Buscai e acharei. Batei a porta e a porta vos será aberta. O que a gente está buscando nas nossas conversas com Deus? A hora que a gente pede esclarecimento para a nossa dificuldade, o esclarecimento vem. É porque a gente acostumou-se a pedir para retirar a situação que justamente vai nos oferecer resistência para as nossas asas, para voos mais longos. Então, de vez de nós pedirmos para tirar a situação, a gente deve pedir ombros mais fortes e entender a vontade de Deus na nossa vida. Senhor, eu não estou entendendo como é que foi essa situação. Por que eu tenho essa dificuldade? Me esclarece. Então, quantas vezes durante o sono, nós somos retirados e levados para locais de conversa, de diálogo com os benfeitores espirituais, onde vão nos esclarecer, onde vão nos ofertar outros recursos, que vai vir através de um amigo, de um livro, né, de um estudo, que a gente fala assim, opa, é isso aqui que eu estava precisando organizar o meu pensamento. Por isso que Jesus falou, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, vamos buscar nos ajudar através do esclarecimento, e não mais pela lei do menor esforço. Santo Agostinho também continua dizendo o seguinte, perguntai a vós mesmo, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agiste em tais circunstâncias. Olha só, com que objetivo? Ou seja, qual foi o móvel da nossa ação? Não tem mais aquela história de dizer, eu fiz isso porque fulano me fez assado, porque cicrano aconteceu isso. Não. Nunca teve a gente e o outro, né? A história é com a gente e com Deus. Somos nós mesmos e a nossa consciência. É o nosso livro interior, né? Quando a gente fala assim, é dentro da gente. Então é quando a gente começa a ir mais fundo. E a gente se explica, a gente adora se justificar. Mesmo não tendo confessionário, né? Aí ninguém perguntou nada, a gente quer ficar se explicando. Eu fiz isso porque era preciso fazer, não é mesmo? Aí a gente vai mais fundo com essa luz. Qual foi realmente a minha motivação? Sem rodeios. O que eu quis? Então é a hora que a gente aprende a se examinar. Sem autocomplacência, que está sempre sendo muito generoso consigo mesmo, né? Eu fiz isso, porque no fundo alguém precisava fazer, eu sou a pessoa mais indicada, né? E todo aquele holofote. Sem autocomplacência. Sem autopiedade, que é aquela outra característica da criatura que se examina, se sentindo vítima, perseguida, coitadinha da vida, desprotegida da sorte. É um olhar que não vai levar a lugar nenhum. Ou a questão da autosseveridade. Examinar nossa atitude com autosseveridade. Só que o perfeccionista também é muito exigente, né? É muita exigência. Por uma pessoa só. É muita pressão. Ninguém consegue viver com tanta pressão, dar conta de tanta perfeição. É a hora que a gente tem que entender que eu só posso dar aquilo que eu tenho um pouquinho melhor, mas com mais ternura. Eu tenho que ter ternura comigo, senão há muita pressão. Então a gente começa a observar que no fundo dos meus atos, por mais que eu justifique, mora lá o orgulho e o egoísmo. E a gente fala assim, não é possível. Mas quando a gente começa a olhar com isenção, né? A gente vai olhando aquela nossa vida passar, sem pré-julgamento, que a gente adora fazer um diagnóstico, né? A gente que quer se conhecer, eu fiz isso porque eu sou assim. Já viu quando a gente conversa? A gente explica como é que a gente é. Eu sou assim, assim. A gente acha que sabe como a gente é. Pedro também achava. A gente só sabe na hora da situação, naquele momento. Às vezes eu estou passando pelo meu momento, que eu vou passar por uma situação parecida e vou agir diferente. Então é quando a gente começa a ter mais isenção para se observar, sem pré-julgamentos ao nosso respeito,
Deixa eu saber o que eu estou sentindo. Mas peraí, vamos ver. O que me levou a fazer aquilo ali? O que me levou? O que eu sinto quando fulano faz isso comigo? O que é isso? É inveja? Por que eu não posso ter inveja? Eu tenho que reconhecer o que eu tenho. Vou botar embaixo do tapete? Você quer inveja? É despeito, hein? Pode ser despeito. É meu orgulho ali, ó. Meu orgulho foi atingido. Por isso que eu fiquei tão chateado que fulano falou de mim, né? Sou vaidoso. Ah, que isso? Sou sim. Isso é dignidade. Não, isso é orgulho grande, exacerbado da própria personalidade. E ninguém pode contrariar a minha forma de pensar, de agir. E todo mundo tem que ter um autoconceito sobre mim. Porque quem não tiver um conceito bom sobre mim, pô, já entrou na lista que eu vou perseguir. É assim? Então a gente começa a se observar. Para quê? Para a gente pegar lá o Evangelho e falar assim, é isso que eu quero? Foi isso que Jesus ensinou? O que Jesus mandou trabalhar isso aqui? Com mais brandura, com mais mansuetude, com perdão, com a paciência. Então eu pego lá o Evangelho e começo a iluminar aquelas minhas emoções. Porque senão não serve eu saber o Evangelho de cor salteado, se não servir para eu colocar na minha dificuldade. Então é aquela hora que o outro vai lá, me aciona o que eu tenho de pior, me deixa lá com os cabelos iriçados da vida, e eu não sou automaticamente boa. Jesus era automaticamente bom, eu não. Mas eu já consigo fazer pelo manual. Eu não sou no automático, eu estou no manual. O que é o manual? Pego o Evangelho, abro, leio e me pacifico. Por quê? Porque eu escolhi mudar. Lembra lá atrás? Eu escolhi mudar. Ou eu reforço mais uma vez essa personalidade truculenta que sai decidindo e atropelando tudo que contraria, ou com muito esforço, com muito sacrifício, muita mordida de língua, muita água da par na boca, não é assim? Muita prece pedindo para o benfeitor e guia espiritual segurar, até amarra se for preciso para não reagir e parar de agir pelo impulso e mais pela reflexão. Então a gente para de ser reativo, explosivo, impulsivo, começa a se domar. Por quê? Porque foram várias reencarnações quase como guerreira. Não é assim que nós fomos? Impetuosos, temerários, enfrentadores, opositores do outro. E agora? Agora é aprender porque não é enjaular. Eu não sou bicho. O que eu quero? Eu quero me dominar. Porque o homem que domina a si mesmo tem o que ele quer. É o bom combate. É quando eu sinto e falo, isso eu não quero mais. Eu quero agora o que ensinou Jesus. Então, entre o que eu tenho e o que eu quero ter, é um abismo de distância. Eu sei bem. Mas tem que começar algum dia. E que seja enquanto estamos caminhando juntos com essa doutrina espírita e esses benfeitores espirituais dizendo, vamos embora, vai, nem que seja de rastro, mas vai. Então nós vamos. Então quando a gente começa a perceber a importância de se conhecer, não mais se abafar e trancar as emoções e dizer que isso é pecado, isso é errado. Não tem nada de pecado, tem nada de errado. Tem o que eu quero, o que me convém, o que não me convém mais. Tenho o meu livre-arbítrio mais responsável. É isso que tem. Então a gente começa a se tornar responsável, consciente das nossas escolhas. Santo Agostinho diz assim, perguntar ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Bem, tem um provérbio turco que dizem que tem 3 coisas que o homem não consegue escapar. 1, o olhar de Deus. 2, o grito da consciência. E 3, o golpe da morte. Então é aquele momento que ninguém escapa. E a gente fala assim, e se eu, ao dormir, amanhã de manhã, não puder falar para o outro, perdão? Por que vou deixar para amanhã?
Quantas vezes eu tenho que pedir perdão a Deus ao dormir, para quando chegar e conversar com os nossos benfeitores, que são nossos fiadores espirituais, para quando a gente chegar do outro lado, a gente ficar com aquele olhinho embaixo, né? Eles vão olhar para a gente com toda a ternura, sabem que a gente vai progredir, mas a gente fica certamente muito envergonhado. Então é o momento que à noite, quando a gente passa em revista os nossos atos, a gente pede desculpa até para os desencarnados, porque às vezes nós somos muito descaridosos com os nossos comentários, com aqueles que não estão mais presentes, nem para se defender. Às vezes a gente pega lá um desencarnado, um parente, um vizinho que partiu para o plano espiritual e começa a falar mal dele, analisar a vida dele sem ter vivido a vida dele. É muito fácil, né? Analisar a vida do outro e julgar. E um dia a gente vai ter que encontrar outro. E a gente vai ter que se explicar da onde é que eu tirei aquela minha ideia, como é que eu sou tão rápida para fazer julgamento da vida do outro. Ele fez o melhor que ele sabia fazer, porque se ele soubesse algo melhor, ele teria feito. Ninguém que sabe que existe algo melhor, continua fazendo o que não é melhor. Isso que ensinou foi Platão. Se a gente faz aquilo, por pior que a gente acha que o outro esteja fazendo, porque ele acha que é o melhor. Quando ele encontrar o melhor, com certeza ele mudará. Continuemos. Ele diz assim, olha, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Quando estivermos indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como se qualificaria se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Ou seja, às vezes a gente fala assim, mas será que isso que eu fiz não está certo? Eu não estou querendo fazer errado, não, estou querendo fazer o certo, estou querendo aprender. Eu não sei mesmo se aquilo é certo ou errado. Então eu fico pensando assim, se fosse aquele fulaninho, que a gente já bota o inho, não é? Que fizesse, o que eu iria dizer? Da mesma maneira vai ser comigo. Ou a gente vai acreditar que comigo tem todas as explicações do mundo. Não tem, né? A lei é para todos. Emmanuel fala assim, conserte em ti aquilo que te desagrada em mim. Então, conserta em ti, em mim mesmo, o que desagrada no outro. Está te desagradando aquele comportamento? Conserta em você. Porque geralmente a gente usa muito processo, a gente projeta, né? E Santo Agostinho também fala o seguinte, procure também saber o que as pessoas pensam, né, os semelhantes, sobre as suas ações, e não desprezei a opinião dos vossos inimigos, porque esse não tem nenhum interesse em mascarar a verdade. Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho. Olha só. São aquelas convivências difíceis, né? É aquele outro que fala para a gente na lata. Não é assim que a gente explica? Ele não tem rodeio, não tem rebuço. Ele vem e diz. E é interessante, porque a gente, quando quer dizer a verdade para o outro, a gente se acha na obrigação, né? A gente é firme. Olha, eu preciso te dizer isso. Eu sou uma pessoa muito firme, sou muito positiva. Aí a gente fala para o outro a verdade, como se a gente tivesse a verdade, mas aquela verdade vai meio como um canivete ali na ferida, né? Agora, quando o outro vai falar uma verdade para a gente é sensível. Vocês repararam? A gente é firme para falar e sensível para... Me magoou, me machucou, sou uma criatura muito sensível. Bem, ou eu sou firme ou eu sou sensível, eu sou um firme e sensível, a gente tem que saber o que a gente é. Porque, né, não dá para a gente ficar colocando em duas aplicações diferentes. Então, o que eu quero para o outro, eu desejo para mim. Então, o que o outro tem para falar de mim? Não é que eu vou ficar me espelhando no que o outro vai falar. Eu não vou viver dependendo da opinião alheia. Não se trata disso. Mas eu tenho que aprender a ouvir, sim.
principalmente aquele que não gosta de mim, porque ele não vai mascarar nada. Porque a pessoa que gosta da gente, é ótimo, né? A gente não convive com ela, não come 1 quilo de sal, de perto ninguém é normal. Mas de longe, a gente é melhor na televisão do que pessoalmente, daqui de cima eu sou melhor do que pessoalmente. Assim ainda é a vida. Então, a gente tem que aprender a ouvir, porque aquele até que não gosta é que nos faz caminhar melhor. Ele nos faz encontrar caminhos que a gente não sabia nem que existia. Já repararam? Quando alguém até nos persegue, faz encontrar um caminho que não sabia. Então, o outro me faz conhecer uma possibilidade que eu não sabia que eu tinha, uma fragilidade que eu também não tinha reparado. É ele que me faz. Funciona como um espelho, eu não posso abrir mão dessa opinião. Tenho que ter humildade de ouvir. O outro acha isso mesmo? Espera aí, por que ele não pode estar certo? E ele continua mais, ó. Formulai de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Bem, isso nada mais é do que a gente chama de método socrático, maêutica. O que é maêutica? É a construção do conhecimento. Não tem receita de bolo? Mas não tem mesmo. Não tem receita de bolo. Aqui não tem receita de bolo. A gente, quando começa a se conhecer, a gente quer dar respostas, não é? A gente acha que quem está crescendo é quem tem as respostas certas. Não. Quem está crescendo é que faz as perguntas mais coerentes com a maturidade que se encontra. Então, é quando as respostas se transformam em perguntas, é maêutica, elas se parem, elas geram novas, como uma mãe gerando filhos. As respostas geram perguntas. Eu fiz isso por isso. Mas por causa disso, em função de quê? E aquilo continua, aquela conversa com a gente mesmo. Não é com o confessionário. A gente entendeu isso? É aquele momento que a gente precisa encontrar um tempo a sós para conversar com a gente. E se permitir, fica sozinho, num cantinho, qualquer que seja. É a nossa caverna, né? É o lugar que a gente vai falar assim, puxa, mas às vezes eu tenho um apartamento, uma casa, um local tão grande, ou eu tenho tantos instrumentos e não consigo um tempo para fazer aquilo que os filósofos e Jesus e todos ensinaram, que é o me conhecer. Mas como é que eu posso me conhecer nessa confusão do dia a dia? Não é possível. Eu tenho que parar, eu tenho que sentir o que está dentro do meu coração, eu tenho que colocar minhas dúvidas, as minhas dificuldades, observar meus sentimentos, porque o meu coração é o meu tesouro, onde eu guardo o meu tesouro, o que está lá dentro? O que eu estou considerando tesouro? Às vezes é ferro velho. E a gente vai lembrar também que ao desencarnar, o espírito não se transforma subitamente. A gente desencarna da forma que a gente viveu. Ninguém se santifica pelo fato de ter desencarnado. O espírito, ele só se transforma na medida que ele faz as suas reflexões, que ele passa pelo sofrimento e pelo estudo de si mesmo. Ao chegar no plano espiritual, o espírito não vai encontrar nenhum juiz, não tem juiz. Dia do juízo final, não tem juiz. É a consciência dele que vai rebobinar lá, igual uma fita cassete lá de quem foi da época, sabe o que eu estou falando, hoje em dia não tem mais exemplo, não sei, vai rebobinar aquilo lá, e foi gravado, a sua gravação, de todos os atos, todos os pensamentos, o móvel, a sua motivação. Então, lá naquela fita, não vai ter explicação, não, vai ter a minha emoção, eu vou ver ali o que me motivou, o que eu senti naquela hora. A cores, ao vivo, sem máscaras. Eu vou me dar conta do que aconteceu. Então, às vezes, por que o outro não muda? Porque ainda não sofreu o suficiente.
É preciso ainda sofrer muito algumas pessoas para buscarem a causa das suas dores. E quando encontrarem as causas da tua dor, vai encontrar o seu comportamento. E se o seu comportamento é que é o gerador de dor, ele vai ter que modificar. Então, se ele não está modificando, é porque ainda não está doendo o suficiente. Vai ter que doer mais em algumas pessoas. E a gente tem que respeitar o tempo do outro. A cada coisa no seu tempo, tempo de plantar e tempo de colher. Por isso a importância que a gente pensa no plano espiritual. Hoje está mais fácil. No plano espiritual a gente não tem segredo mesmo. Aí é que não tem máscara. Os espíritos nos conhecem pelas nossas vibrações. E a gente chega e vai passar tudo o que foi feito. E o que a gente vai fazer quando desencarna? Olhar o que não foi feito, avaliar o que foi feito e entrar na fila de novo para reencarnar, para continuar. É isso. Voltar para a fila para continuar, para recomeçar. Aí tem gente que vai falar assim, então deixa para a próxima, não é? Então deixa, para a próxima encarnação eu faço isso direitinho. Não vamos não. Nós somos brasileiros, não é assim? Brasileiro não desiste jamais, pelo menos eu aprendi. Então a gente também não vai desistir não. Então nós vamos pensar assim, que realmente na hora de dormir, a hora que o espírito, ele se desdobra, quem vai dormir é o corpo físico. O espírito não dorme, o espírito não precisa disso. Ele vai para as atividades, para os pontos de interesse dele. Então, que ao dormir, que é um treino para a morte, que a morte é um sono. Que naquele momento, então, a gente entende que morreu. Morreu. E a gente conversa antes de dormir, antes dessa primeira morte, e modifica, e pensa aquilo que a gente deseja conquistar. De pequenininho, por hoje, a cada dia. Nada de coisas imensas, megalomaníacas, um lote de cada vez, para a gente poder dar conta. E amanhã, bem cedinho, quando o sol raiar, a gente reencarna novamente. Reencarna cheio de esperança, cheio de desejo de recomeçar. A gente vai começar a reencarnar os nossos hábitos, em hábitos melhores, a nossa maneira de falar com o outro, de ouvir o outro. A gente vai reencarnar as nossas esperanças. Todo dia a gente tem que se motivar. Não basta viver. Não é só viver. Deus quer que nós tenhamos vida em abundância, mas a vida com alegria. A vida daquele que fala assim, Senhor, eu sei o quanto eu sou uma criatura complicada, imperfeita. Eu sei o quanto eu ainda sou muito difícil, Senhor. O quanto eu dou tanto trabalho para a espiritualidade. Eu tenho consciência. Mas, graças a Deus, parafraseando Paulo de Tarso, a gente pode dizer, já sou o que sou. Nós já somos o que somos. Porque nós já temos essa vontade de mudar. Nós somos espíritos cansados de sofrer. Por isso nós buscamos a doutrina espírita. Por isso nós falamos para Jesus, Senhor, nos ensina a amar. Eu não quero mais continuar com aquele meu conhecimento. Não me serviu para nada. Me serviu para a base de novas conquistas. Agora, Senhor, eu quero aprender a amar. Eu quero viver dentro de um código de princípios morais. Eu quero ter uma vida abundante e plena. Eu não quero mais sentir o tédio, nem as dores, nem as insatisfações. Eu quero sentir que a vida pulsa dentro de mim. Por isso é quando a gente pensa, Deus me ama, mas eu também preciso me amar. Eu também preciso gostar muito de mim, cada um de nós, para no outro dia recomeçarmos com mais esperança, mantendo o nosso coração aquecido e não permitindo jamais o desânimo. Bom ânimo, que Jesus segue à frente
e os nossos benfeitores nos atraem sempre com seu amor. Que Jesus assim nos abençoe nesse clima de muita amizade, de muito companheirismo, sempre. Graças a Deus.